Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a sua vida, sua história, sua família, o trabalho de suas mãos. Esse que vos fala é o diácono em Cristo José Santos. Espero que você possa estar recebendo essas palavras, essas mensagens no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, participe, compartilhe, deixe o seu like, divulgue o nosso canal. Canal esse que traz bênçãos para aqueles que precisam receber a bendita palavra de Deus. Eu vou estar falando um pouco da palavra de Deus, trazendo uma reflexão no livro histórico, no livro dos Juízes. Sim, Juízes capítulo 11, versículo 1, que fala sobre a vida de Jefté, quando ele vence os seus inimigos, inimigo esse que se chama os Amonitas. Meus irmãos, abra a Bíblia junto conosco, no livro de Juízes, capítulo 11, é o versículo 1 que diz assim, a bendita palavra de Deus. Jefté o gileadita era um homem valente e filho de uma prostituta. Jefté foi gerado por Gileade. Versículo 2. E a mulher de Gileade lhe deu filhos, e os filhos de sua mulher cresceram e expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Meus irmãos, amigo ouvinte da palavra de Deus, a gente bem sabe que os planos de Deus em nossas vidas muitas das vezes misterioso. No livro do Evangelho de João, capítulo 13, é o versículo 7, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, a gente sabe que Jesus deu uma palavra para Pedro, dizendo: o que eu faço hoje tu não entende, mas entenderás depois. Quando Pedro não aceita Jesus, está lavando seus pés. Ele recua, ele ignora as atitudes de Jesus. Mas Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo no reino do meu Pai, no reino de Deus. E foi necessário Pedro se expressar daquela forma, não só lavo os meus pés, mas todo o meu corpo. E Jesus disse: não, Pedro, vocês estão lavados pela minha palavra, tá certo? O que Deus faz na nossa vida hoje, nós, você, nós não iremos entender, mas entenderemos depois. Por quê, José? Porque tudo nesta vida tem um tempo determinado, tá certo? O diácono José Santos, ele tem uma palavra para você. A Bíblia diz que Jefté, por ser filho de um homem chamado Gileade, sim, Gileade, que era da terra dos gileaditas. Jefté pertencia também à sua cidade, a cidade de Gileade. E diz a Bíblia que Jefté, ele se tornou também um governador de Israel. Os Juízes foi o 8º juiz, do livro de Juízes no Antigo Testamento, capítulo 11, reinou durante 6 anos sobre o povo, sobre os anciãos de Israel. E diz a Bíblia que Jefté era filho de uma prostituta. Jefté era filho de uma mulher canaanita. Canaanita
Por quê? Porque o seu pai Gileade, a sua esposa atual, ela não poderia estar engravidando. O que acontece? Gileade vai em busca em outra fonte para se realizar. Realizar o quê? O desejo que há no seu coração de ser pai. Ele coabita com essa mulher canaanita e diz a história que ela engravida, ela fica grávida, né? Ela dá à luz o filho a Gileade, e esse menino ele é chamado de Jefté, que no hebraico significa aquilo que abre. O seu pai se compadece e pega essa criança e leva para dentro de sua casa. E diz a história que quando Jefté ele já está morando com seu pai, com a sua madrasta, a Bíblia diz que Deus abençoou. Depois de 3 anos, a história diz que Deus abençoou a sua esposa, a esposa de Gileade, a esposa atual, que não poderia engravidar. Veja só o que Deus faz, aleluia, na vida da esposa de Gileade, né? Devido à presença de Jefté, porque o seu nome significa aquilo que abre. A Bíblia diz que nasceram os filhos de Gileade, né? E diz a história que os irmãos de Jefté expulsaram Jefté. Jefté ele se tornou primogênito daquela casa. Jefté, que era da tribo de Gade, né? A Bíblia diz que ele foi expulso. Sim, foi expulso porque não era filho da mulher atual de Gileade, mas sim era seu meio-irmão. E diz a Bíblia que o seu pai morreu, e aos seus 17 anos, Jefté foi expulso de sua própria casa. Porque diz a história que Jefté ele era um jovem que não tinha muita a sabedoria, e por isso os meios-irmãos de Jefté zombavam de Jefté, e chegou a expulsar Jefté de sua própria casa. Tudo bem, Jefté foi para a cidade de Tobi. Tobi significa a cidade que é agradável aos olhos de Deus. Você vê que Jefté ele fugiu, ele saiu conforme a vontade dos seus irmãos. Jefté foi para a cidade de Tobi, aquele que é agradável aos olhos do Senhor. E diz a Bíblia que quando Jefté foi para essa cidade, uma cidade que o povo lá era um povo que não tinha muito compromisso com a sociedade. Homens que eram levianos, homens que eram homens preguiçosos, homens que, não tinha caráter, homens que não eram regenerados pela palavra de Deus, homens desobedientes, homens rebeldes, homens preguiçosos, aleluia. E Jefté foi para essa cidade. Interessante, mas o que me chama a atenção é que quando Deus ele quer abençoar, não importa o lugar onde você está, não importa quem está do seu lado, se seja pessoas que não têm caráter, que não têm compromisso, mas o que importa é que os planos de Deus na tua vida, ele vai ser concretizado. Porque a Bíblia diz que quem dirige os nossos passos é o próprio Deus.
quem dirige os seus passos, quem confirma a sua caminhada é Deus. E é por isso que nesta quinta-feira, nessa manhã, Deus fala ao teu coração. Não importa, aleluia, o que você está passando. Não importa o que você está enfrentando nesta vida. Alguém te maltrata. Alguém te julga devido à situação que você está passando. Jefté, ele foi expulso de sua própria casa porque era apenas filho de uma mulher prostituta. Veja que ponto os meios irmãos de Jefté ele chega. Mas Deus estava vendo tudo. Aleluia. A história diz que Jefté se torna príncipe. Oh, glória. Ele se torna príncipe dessa cidade chamada Tobi. Era um homem sem camisa. Aleluia. De cabelos compridos. Sabe? Era um homem que montava sobre um cavalo. A história diz. E diz a Bíblia que esses homens levianos, esses homens que não tinham compromisso, esses homens que não tinham caráter nessa sociedade, agora Jefté, pela misericórdia de Deus, Jefté consegue atrair ele para, aleluia, uma mudança de vida. Esses homens conseguem ser soldados de Jefté. Jefté domina sobre esse povo, sobre esses homens, e se tornaram homens guerreiros, homens de valor. Diz a Bíblia, meus irmãos, Jefté, ele era homem corajoso, homem valente. E não havia nesse tempo, no tempo que, aleluia, Jefté estava morando nessa cidade. Diz a Bíblia que não havia homem corajoso como Jefté. Aleluia. Não havia homem que tinha o Espírito de Deus. Está entendendo? Você pode ser desprezado. Você pode ser desprezada. Você pode ser julgada pela sua aparência, mas você faz a diferença. Sabe por quê? Porque o eterno Deus está sobre a tua vida. E através de você, Deus vai dar vitória, aleluia, a muitas e muitas pessoas. Escute para me terminar. Diz a Bíblia que os anciãos de Israel, os anciãos da cidade de Gileade, foram em busca da presença de Jefté. Sabe por quê? Porque os amonitas, os inimigos de Israel, se levantaram, aleluia, para guerrear perante Israel. E não tinha ninguém, não tinha homens corajosos como Jefté, que poderia lutar, que viesse guerrear, que se levantasse para lutar, defender o seu povo. Mas Deus é aquele que cria situações. Eu quero encerrar nesta manhã de quinta-feira para te dizer que Deus vai criar situações. Deus vai criar algo na sua vida para você entender que o trabalhar de Deus é grande, será grande no seu viver. E saiba de uma coisa, assim como Deus fez na vida de Jefté, Ele vai fazer na sua vida.
fita. Creia tão somente, creia que nesta manhã Deus está te dizendo, aleluia, alguém vai te procurar, alguém vai aprender a te dar valor, porque o Espírito Santo está na sua vida. Que Deus possa te abençoar, que o nome do Senhor venha a ser engrandecido na sua vida. Não se esqueça, compartilha, inscreva-se no nosso canal, deixa o like, aperta o sino para receber essa mensagem no nome de Jesus.